Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre operações com frações, tá? Iniciando adição e subtração, né? Então, adição e subtração de frações. A gente tem duas possibilidades, quando os denominadores são iguais e quando os denominadores são diferentes, tá? Primeiro, então, a mais simples, que é quando os denominadores já são iguais. Para calcular a soma ou a diferença, soma, adição, diferença, subtração, de duas frações com denominadores, que é o número de baixo, iguais. Somamos ou subtraímos os numeradores, que são os números de cima, conforme a operação desejada, adição ou subtração, e conservamos os denominadores. Ao final, se necessário, simplificamos a fração resultante. Então, observem aqui o exemplo. Nós temos 5 dozeavos mais 3 dozeavos. Os denominadores são iguais, o denominador vai ser conservado e nós vamos somar os numeradores. Neste caso, é uma adição, a gente soma os numeradores. Então, 5 mais 3 resulta em 8. Temos como resultado 8 dozeavos, tá? Essa é uma fração que ela pode ser reduzida, ela pode ser simplificada, tá? Então, nós vamos seguir o processo da simplificação. Então, eu tenho 8 dozeavos, eu preciso encontrar um número que eu possa dividir o 8 e o 12 ao mesmo tempo, e posso, então, dividir 8 por 4, e 12 também pode dividir por 4. 8 dividido por 4 dá 2, e 12 dividido por 4 dá 3. Poderíamos ter feito diferente essa simplificação. Nós poderíamos ter feito a divisão do 8 por 2, mas que resultaria em 4, e teríamos que dividir novamente por 2. É possível neste caminho? Sim, é possível. Não precisamos diretamente dividir pelo 4, mas isso fica a critério de vocês. O que é importante observar? A fração encontrada precisa estar na forma irredutível, a menor forma possível, a menor fração possível dentre as frações equivalentes de 8 dozeavos, tá? Lembrando que sempre que a gente simplifica, a gente está encontrando uma fração equivalente, porém a menor possível, né? É uma fração equivalente menor. Certo, então, pessoal? Então, para frações com denominadores iguais, seria isto, tá? Aí agora, nós temos a fração com denominadores iguais, mas aqui eu quero mostrar para vocês geometricamente, em figuras, tá? Aqui tem uma falha da aplicação aqui da configuração, mas não vai atrapalhar em nada. Observem aqui comigo. 5 dozeavos é representado por uma figura com 12 partes, aonde 5 partes foram utilizadas. 3 dozeavos é representado por uma figura de 12 partes, aonde 3 partes foram utilizadas. Então, a soma 5 dozeavos mais 3 dozeavos é a soma dessas partes, das 5 partes e das 3 partes, né? Então, que totaliza os 8 partes de 12, ou 8 dozeavos, tá? É a mesma ideia, só que aqui representando, então, geometricamente, tá? E aqui, como eu falei antes, né? Para simplificar, devemos encontrar a menor fração equivalente possível. E aí,
demonstrando geometricamente 8 dozeavos, a mesma figura dividida em 6 partes e utilizando 4 equivaleria, né, a 8 dozeavos. E, por fim, a menor possível, 2 terços, que é a fração simplificada, né? Percebam que a figura está no mesmo tamanho, porém o total dela está dividido em partes diferentes, mas a parte utilizada é o mesmo tamanho que a parte utilizada na 4 sextos e na 8 dozeavos, tá? Isso a torna, então, equivalente, e a irredutível é a menor de todas, né? Isso aqui seria, então, a fração com denominadores iguais. Mais uma vez, vocês podem utilizar tanto a forma representada no primeiro slide quanto neste, né? A não ser que o problema, que o exercício esteja exigindo a forma geométrica ou outra, né? Mas vocês utilizam sempre a forma, de preferência, a forma que vocês mais entenderem, tá? É importante trabalhar dessa forma para vocês não se atrapalharem também, fica bem válido. Por isso, mostrar as duas formas. Frações com denominadores diferentes. Isso aqui é um pouquinho diferente, ela é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Mas se a gente prestar bastante atenção, eu creio que não vai ser difícil. Aqui, então, a instrução. Para calcular a soma ou a diferença de duas frações com denominadores diferentes, encontramos frações equivalentes às iniciais com o mesmo denominador. E então efetuamos a operação desejada. Ao final, se necessário, simplificamos a fração resultante. Mais uma vez, um exemplo aqui. Eu tenho 1/2 mais 1/5, tá? Aqui eu coloquei as frações equivalentes. Eu não fiz da forma geométrica, mas coloquei as frações equivalentes. É importante entender assim, ó, quando eu quero uma fração equivalente, eu quero simplificar ela, eu vou dividindo os termos da fração, numerador e denominador, ao mesmo tempo, tá? Aqui nós temos uma fração bem pequena, então para que eu encontre as frações equivalentes, eu vou ter que multiplicar os termos, tá? Então, multiplicando ou dividindo, desde que todos os termos sejam operados pelo mesmo número, né? Multiplicado pelo mesmo número, nós temos, então, frações equivalentes, tá? Se eu tivesse 6 dozeavos, eu iria dividir e encontrar frações equivalentes. Como, no caso, a referência é 1/2, a gente pode também encontrar frações equivalentes, porém, pelo processo de multiplicação. Olhem aqui, então. A fração era 1/2, tá? O que eu fiz aqui, ó? 1/2 multiplicado por 2 dá 2 quartos. Ó, 1 multiplicado por 2 dá 2, 2 multiplicado por 2 dá 4. 1/2 multiplicado por 3, este 3 pequenininho aqui, dá 3. 1 multiplicado por 3 dá 3. 2 multiplicado por 3 dá 6. E assim por diante. 1 multiplicado por 4 dá 4. 2 multiplicado por 4 dá 8. Né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou encontrando várias frações equivalentes a 1/2. Tá? Só que agora eu preciso também encontrar frações equivalentes a 1/5. E aqui, então, eu representei ele. Ó. Primeiro, vezes 2, que é 2 décimos. Depois, vezes 3, que é 3 quinzeavos. E depois, vezes 4, que é 4 vinteavos. O que aconteceu aqui? Eu fiz duas sequências de frações equivalentes. Uma equivalente a 1/2
e a outra sequência é equivalente a 1/5. Agora, eu preciso localizar qual é a fração que tem o mesmo denominador nesta sequência de frações equivalentes e nesta sequência de frações equivalentes. Percebam que 5 décimos e 2 décimos possuem o mesmo denominador, que é o 10. Então, estas seriam as frações a serem somadas, tá? Então, 1/2 mais 1/5 é igual a 5 décimos mais 2 décimos. E aí, então, eu mantenho o denominador e faço a soma do numerador. Se fosse subtração, seria dentro da mesma ideia, tá? Então, seria aqui, então, eu vou fazer a soma e eu tenho um total de 7 décimos. Não existe nenhuma forma de reduzir, eu não tenho como dividir o 7, porque ele é um número primo, né? Ele não divide por nenhum outro número além dele mesmo, e o número 1. E o 10, então, vai ficar também assim, e temos como resultado desta fração com denominadores, desta operação de adição e subtração com denominadores diferentes, e fica o total de 7 décimos. Esse processo de encontrar a fração equivalente, ele é um tanto trabalhoso, tá? E aí existem outras formas. E aqui nós podemos utilizar o MMC. É uma forma talvez um pouco mais simples, mais direta, né? Porque dependendo das frações seria mais difícil de encontrar, representando todas elas seria mais trabalhoso ainda encontrar o denominador igual, né? Então a gente pode também fazer pelo MMC. Como assim? A gente vai fazer aqui a soma das frações, as mesmas frações que a gente trabalhou anteriormente, tá? É o mesmo 1/2 mais 1/5, certo? E aí, então, com o MMC, definimos o novo denominador. O MMC é aquele processo de fatoração que nós já fizemos nas outras aulas, né? Então, o MMC de 2 e 5, eu vou fazer a fatoração, perdão. E aqui, então, eu chego em 2 e 5 e eu faço a multiplicação de 2 vezes 5, que dá 10. E eu tenho, então, que o MMC de 2 e 5 é 10. O mesmo denominador que nós tínhamos encontrado antes, né? Tá, mas e aí? Eu encontrei o denominador. Aqui o que aconteceu? As frações possuem um novo denominador. Como é que nós vamos definir o novo numerador? E aí existe duas formas de novo. E vocês vão escolher qual vocês acharem melhor. Aqui eu coloquei algumas perguntas, ó. Qual o número que multiplicando 2 resultará no número 10? Observem aqui, ó. Na verdade, a intenção é encontrar que número foi multiplicado aqui para chegar no 10, né? E nós sabemos que 2 vezes o 5 é igual a 10. O mesmo a gente vai fazer para o 5. Qual foi o número que multiplicado por 5 resultou em 10? Então, eu sei que 2 vezes 5 resulta em 10. O que a gente vai fazer? Esse número que nós encontramos nessa dedução aqui, a gente precisa multiplicar os numeradores, né? Então, é preciso que o número que multiplicar os denominadores também multiplique os numeradores, porque esta é a regra para encontrar frações equivalentes. Eu preciso sempre multiplicar os dois pelo mesmo número. Então, se 2 vezes 5 dá 10, e aqui então foi multiplicado por 5, eu preciso multiplicar o 1 por 5 também. E aí eu fico
Aqui falhou a apresentação, desculpa. E aqui, então, eu ficaria com 5. Na verdade, eu representei aqui embaixo. Espera aí, só um pouquinho. Aqui. Ó. 1 foi multiplicado por 5, o 2 foi multiplicado por 5, e nós chegamos, então, a 5 décimos, tá? E no caso do 1/5, que a gente descobriu que 5 vezes 2 dá 10, então o 5 foi multiplicado por 2. E eu vou ter que, então, multiplicar o 1 por 2 também. E com isso eu chego a 2 décimos. Portanto, eu vou usar as frações equivalentes 5 décimos e 2 décimos. Posso dizer, então, que 1/2 mais 1/5 é igual a 5 décimos mais 2 décimos. E com isso, eu vou fazer a mesma soma que a gente fez anteriormente, né? Ficou 5 mais 2, e o denominador 10 para os dois, tanto para o 5 quanto para o 2. E temos aqui 7 décimos, tá? Percebam que a gente finalizou o processo e chegou no mesmo resultado que nós tínhamos encontrado no outro formato. Só que eu vejo esta forma um pouco menos trabalhosa, tá? Mas vocês também podem utilizar as duas formas de resolver, o que vocês acharem melhor. Mas é interessante fazer uso do MMC, tá? Eu indicaria tentar pelo caminho do MMC. Agora observem aqui, se vocês observarem aqui, a gente faz ainda algumas deduções, né? Nesse momento em que a gente encontra quem é o número que foi multiplicado por 10, e aí então a gente utiliza ele para multiplicar pelo número 1. Isso acaba sendo uma certa dedução, claro, existe matemática também, mas não existe uma regra aqui, né? A gente só fez uma dedução. Então, nessa nova tela aqui, eu quero mostrar para vocês que a gente pode criar uma regra, tá? E aí, adotando ela, talvez fique ainda mais fácil de resolver, tá? Olha só, nós tínhamos 1/2 mais 1/5. Eu estou usando o mesmo exemplo para vocês entenderem bem, tá? Nós fizemos o MMC e chegamos ao número 10, certo? E isto, então, esse 10 foi definido pelo MMC na tela anterior, tá? Agora, como é que a gente pode seguir uma regra e resolver isto? Nós podemos dividir, dividimos o novo denominador. Quem é o novo denominador? O 10, que foi obtido com o MMC, pelo antigo denominador. Então, eu vou dividir 10 por 2. Nós temos que fazer o processo em cada uma das frações. Então, primeiro a primeira fração. Divido 10 por 2. Tá? Botei aqui uma setinha para vocês verem no desenho. Depois disso, o resultado que eu obtenho dessa divisão, 10 dividido por 2. Então, o resultado obtido na primeira etapa, multiplicamos pelo antigo numerador. E assim teremos o novo numerador. Como é que eu fiz isso, então? Pela primeira regra, 10 dividido por 2, quanto dá? Dá 5. E o 5, que é o resultado, eu vou multiplicar por 1. Então, 5 vezes 1 dá 5. E aí nós temos o novo denominador. O mesmo eu vou fazer na segunda fração. 10 dividido por 5, que dá 2. Né? Aqui eu vou, então, repetir a operação com a segunda fração. Se tivesse 3 frações, eu estaria repetindo até finalizar, tá? Então, 10 dividido por 5 dá 2. E 2, que resultou desta divisão, eu multiplico por 1. 1 vezes 2 dá 2. E aqui eu tenho a mesma fração que eu tinha encontrado no processo de frações equivalentes, no processo que eu mostrei pelo MMC, porém deduzindo os seus divisores, né? Então, assim, aqui é uma regra que, no meu ponto de vista,
simplifica bastante o processo para esse cálculo, tá? Mas ainda, mais uma vez, cada um vai usar da forma que achar mais fácil. Então, nós temos 3 formas de fazer, né? Então, a partir daqui, né, nós continuaríamos a soma, uma vez que nós temos 10 nos dois denominadores, nós só finalizaríamos com a soma do 5 e do 2, que resultaria, então, em 7 décimos, como antes, tá? Então, na verdade, aqui, essa tela aqui, ela é só para mostrar uma outra possibilidade de utilização do MMC, porém, seguindo regras, tá? E é isso que eu quis demonstrar aqui. Então, por hoje era isso, né? Eu quero que vocês assistam de novo esse vídeo. É importante vocês assistirem mais de uma vez para conseguirem absorver todas as informações. E a partir daí, vocês escolhem, de momento, vocês podem escolher qual forma vocês vão resolver os problemas. Certo, gente? É isso, um abraço e até a próxima aula.